Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gessé dos Santos e nesse vídeo nós vamos continuar discutindo um pouquinho sobre esse livro, Homo Videns, de Giovanni Sartori. Se você não viu o primeiro vídeo, clica aí para acompanhar o primeiro vídeo, em que eu vou explicar um pouquinho o contexto do autor e principalmente para conhecer o primeiro capítulo da obra, onde o autor define o que é esse conceito Homo Videns. O capítulo 2 é intitulado A Opinião Teledirigida. Nesse capítulo, o autor já começa a tratar um pouquinho mais de política do que propriamente de televisão. O autor começa dizendo o seguinte: a televisão ela surge como uma forma de entretenimento, de distração, de diversão, mas ela também informa. E ela, puxando um pouquinho do que a gente viu no primeiro vídeo, ela educa a juventude, mas ela também reeduca continuamente. Ela vai informando, e através da informação, querendo ou não, ela está induzindo, ela está educando. E essas informações são importantes porque são informações sobre política. E não só diretamente sobre política, mas sobre acontecimentos que têm implicações políticas. O autor vai dizer que mesmo que a gente não queira saber de política, as pessoas, em geral, elas precisam saber de política. E por isso a televisão também precisa falar sobre política. Nesse sentido, a televisão, como uma comunicação que informa sobre política, se transforma no centro do debate sobre política. Então, para falar de política, precisa falar de televisão. Nesse sentido, a televisão faz parte do processo político democrático, principalmente, do mundo contemporâneo. Ele vai articular muito bem isso falando sobre a democracia. Ele diz o seguinte: a democracia é um governo que segue as opiniões dos governados. Então, ele foge daquela definição simplista e ele vai trabalhar com a questão da opinião pública. Ele começa dizendo, diferenciando muito bem, opinião, que é a doxa, da episteme, que é o conhecimento. Então ele diferencia, ele não está dizendo que opinião e conhecimento são as mesmas coisas. Na obra inteira dele, essa diferenciação é muito importante. E a opinião, ela tem muito mais aquele caráter de quando ela vai se aprofundando no termo de convicção, ela acaba se tornando uma crença. Nessa direção, o autor até faz alguns questionamentos, não é uma afirmação, é um questionamento, mas ele fala sobre a impossibilidade da democracia, de fato, porque a democracia ela é baseada em opiniões. Assim, a democracia seria impossível porque o povo não sabe, o povo acha. Então ele apresenta dois polos. Ele fala assim: se a gente tiver um povo que não sabe nada de política, não tem nada de interesse, a opinião deles é inválida, porque é uma opinião desinteressada totalmente, não sabe nada, né? É quase um chute. Mas se a gente tem uma opinião que é totalmente dirigida, a gente tem uma opinião problemática. Ele usa até o termo opinião heterodirigida, ou seja, centrada a partir de um canal, que seria os canais televisivos, um canal que orienta a opinião e, portanto, a gente não tem aquele outro problema, que seria a falta completa de opinião, mas a gente tem uma opinião que quase que não é uma opinião, ela é uma repetição. Para ele, o equilíbrio entre essas duas coisas existia antes da televisão. Mas quando a televisão surge, ela bagunça todo esse cenário. Isso porque a autoridade da imagem supera a autoridade daquelas lideranças mais locais que surgiam na coletividade. A imagem se coloca com muito mais força. E ainda por cima, a televisão tem um outro fator que são as pesquisas, que para ele vão estar no centro de toda essa estrutura da televisão de orientação de voto. O que ele chama de o governo das sondagens é muito interessante de olhar para a democracia. E lembra, ele está falando de televisão, na época dele estava começando a surgir a internet, mas a gente consegue fazer algumas alocações desse pensamento com alguns ajustes na nossa sociedade. Mas ele fala assim: não é só que a televisão influencia o voto das pessoas, mas ela influencia a opinião. E a opinião pública é mais do que o voto. Porque, para ele, os governos democráticos atualmente, eles se orientam na opinião. Por exemplo, quando o governo vai votar alguma coisa, vai colocar alguma nova imposição, um novo decreto, ele não ignora a opinião das pessoas. Então ele não parte do princípio de que isso é muito bom, que isso vai melhorar as coisas. Os governos sempre estão pensando, tá, isso é legal, mas será que vai
afetar a opinião pública? Será que a opinião pública vai ter um problema com isso? Então, não só o voto que coloca as pessoas lá são dirigidos nesse sentido, mas a opinião pública orienta as ações dos governos. E por trás da opinião pública está a televisão, estão as pesquisas, que também no processo de pesquisa são um tipo de influência, porque a pesquisa faz a pergunta, ela induz as respostas, segundo ele, e aí nesse sentido a gente tem aí opiniões que são teledirigidas. O problema das pesquisas também é que elas não identificam ou não falam sobre o nível do não saber das pessoas. Elas pegam as opiniões como opiniões válidas, e quando elas replicam aquela opinião, elas dão força àquela opinião, porque pessoas estão vendo aquela opinião, estão achando que mais pessoas têm aquela opinião, e aí elas vão, elas mostram as opiniões, mas elas criam um espaço para aquelas opiniões. E sem uma hierarquização de competência, de saber sobre a própria opinião. Isso é muito comum quando a gente olha para a televisão dos anos 90 ali, a gente vê alguns vídeos de opiniões desse período e a gente vê algumas opiniões absurdas, mas que estavam sendo replicadas ali e a televisão, querendo ou não, estava dando voz para essas opiniões. Por isso, quando a televisão informa, para ele ela também deveria dar noção das coisas, ou seja, dar competência para a pessoa, não só olhar para a informação como um fato, mas para entender o contexto geral daquilo. A informação não implica a compreensão do que está sendo informado. Outra coisa muito importante é que a gente tem níveis de informação, porque para ele existe a informação boa ali, uma informação de qualidade, mas existe a subinformação, que seria uma informação insuficiente. Eu te informo, mas não com a totalidade do que deveria ser informado. E também existe a desinformação, que aí sim é eu pegar uma informação e induzir a pessoa ao engano. A popularização da informação, ela já surge com o rádio, mas na televisão ela se populariza ainda mais, porque o rádio, diferente dos jornais escritos, ele atingia a população analfabeta. A televisão também faz isso, até de forma melhor, porém, enquanto ela ganha mais popularização, ela alcança esse nível maior de popularização, ela informa menos. Porque na televisão, ele diz que a notícia ela não é válida se ela não é videodigna, essa é a expressão que ele usa. Ou seja, tudo tem que ter imagem. E quando não tem imagem das coisas, as coisas se tornam desinteressantes. E aí gera um tipo de informação que sempre está correndo atrás de uma coisa específica, que é a imagem, e não propriamente da informação em si. Um exemplo que ele usa para isso é que antes as pessoas e os canais de comunicação falavam muito mais de informações internacionais. E hoje falam muito mais de informações locais. Isso para ele é um fator importante de influência na política, mas que também está ligado à questão da imagem, porque quanto mais longe, mais difícil de ter a imagem, quanto mais perto, mais imagem a gente tem das coisas também. E nesse caso, por exemplo, os países que não são democráticos não permitem que chegue lá e pegue qualquer imagem, qualquer informação. Os países democráticos têm um espaço para fazer isso. E para ele, aqui é criada uma noção muito ruim, que é os países não democráticos não, não informam. A gente não tem informação sobre eles. E aí a televisão não fala sobre eles abertamente, não tem informação mesmo sobre eles. E os países democráticos são abertos, a gente consegue retirar a informação deles. E na opinião pública, as coisas ruins dos países democráticos aparecem muito mais, são gritantes, porque a todo momento tá tendo imagem, tá tendo notícia, enquanto esses outros países, não. Neles, a gente tem de vez em quando uma imagem, quando consegue alguma coisa, é mais caro chegar até lá, então é um dos problemas que é gerado aí dentro desse contexto. E ele fecha esse capítulo reforçando uma noção que é contra-intuitiva, quase assim, ou contra senso comum, de que as imagens também mentem. Quando o cinema surge, ele surge como uma forma de representação da realidade muito digna, muito realista. E essa noção, ela acompanha gerações e gerações de que uma imagem é real, uma imagem não mente, porque ela é uma imagem. Eu tirei uma foto, aquela foto contém a verdade. E a imagem pode ser verdadeira, mas ela pode mentir, ela pode ser editada, normalmente ela é editada. Então ele reforça isso dizendo que a imagem também mente. E por não contextualizar as coisas que a imagem mostra, ela muitas das vezes falsia o que ela está mostrando.
Então, esse fator é muito importante. O Sartori diz que para falsear um evento usando imagens, basta uma tesoura. Então, assim, ele discute nesse capítulo questões relativas à política e principalmente a relação entre TV e opinião pública e como a democracia gira em torno da opinião pública. No terceiro capítulo, ele vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, pensando na incidência política e na incidência eleitoral desses fatores. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aí o que você está achando da obra do Giovanni Sartori e também se inscreva aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Até mais!